Muito se fala em igrejas saudáveis, mas e nós? Nós, membros de igreja, nós somos membros saudáveis, nós somos bons membros de igreja? Nós vamos falar sobre isso neste episódio aqui no Biblioteca Pamplona. Então, por favor, preste muita atenção nesse episódio, em cada ponto que eu citar aqui, porque nós vamos ter um episódio um pouquinho mais longo hoje e muito sério, muito importante sobre esse tema de nós sermos membros de igrejas saudáveis, porque igrejas saudáveis são formadas por membros saudáveis. Um depende do outro. E a gente fala muito de igrejas saudáveis e eu acho que a gente fala pouco sobre os membros saudáveis da igreja. Antes de entrar no conteúdo, por favor, não se esqueça de se inscrever neste canal se você não é inscrito ainda. Se inscreva aí, agora mesmo, é de graça, só clicar aqui embaixo e pronto, você já está inscrito e ajuda demais o canal. E de dar o seu like neste vídeo também, depois de você assistir, compartilha com a galera da tua igreja, compartilha no grupo da tua igreja, compartilha no teu pequeno grupo, compartilha com o pessoal que faz a igreja contigo. Eu creio que esse conteúdo aqui vai ser muito edificante, muito importante para a vida das nossas igrejas locais. Deixa eu te dizer como esse conteúdo aqui nasceu. Talvez você até já saiba. Ele é fruto de uma postagem minha no Twitter e que eu levei para o Instagram e que nas duas redes, principalmente no Instagram, teve uma repercussão e um alcance gigantesco. Então, esse post que está aparecendo na tela aí é o post do Instagram, que foi colocado no dia, gente, 17 de março. E até hoje, eu estou gravando isso aqui no início de abril, né? Até hoje, esse post, todo dia tem curtida e gente compartilhando. E de vez em quando o pessoal ainda comenta neste post. Ele tem mais de 12 mil curtidas, 4.600 e pouco compartilhamentos. E acho que ele alcançou aqui, deixa eu ver, 442 mil pessoas. E até hoje ele vem alcançando. Então, que coisa, o pastor tá falando dos números. Tô falando dos números para mostrar que esse foi um assunto muito relevante para muita gente e que muita gente gostou, que muita gente compartilhou, que muita gente achou muito necessário. Então, o que foi que eu fiz? Eu estou vindo para cá gravar, comentando cada elemento desse post que você está vendo aí. Então, eu coloquei algumas perguntas para avaliarmos se nós temos sido membros saudáveis de igreja. Cultuamos com frequência? Cuidamos dos outros? Confrontamos pecado? Acolhemos o pecador? Ofertamos? Respeitamos as lideranças? Andamos em santidade? Servimos? Eu quero comentar cada um desses pontos e mais. Eu quero que nesse episódio acrescentar mais 3 pontos, mais 3 perguntas, se nós somos membros saudáveis ou não. Então nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nós vamos ter 11. Ficou feio, não podia ser 10, né? Mas 11 perguntas importantes que nós vamos levantar aqui sobre sermos membros saudáveis de uma igreja ou não. Eu peço muito que você assista até o final, mesmo que você tenha que assistir metade, depois metade, ou assiste logo tudo, bota no 1,25 aí, ou no 1,5, só não bota no 2, porque eu falo muito rápido, e não preste a assistir conteúdo no 2, não faça isso. Vai no máximo no 1,25, tá? Até no 1,5 às vezes fica ruim. Mas vamos lá, assiste tudo, porque eu espero que seja muito edificante para a sua vida. Quando você assistir esse vídeo, não assista só por assistir. Faça esse compromisso de que essas palavras aqui, de que essas perguntas estejam julgando a você mesmo. Faça a autocrítica, a autoconfrontação. E depois vá para a prática, para na sua igreja você passar a ser um membro melhor, a ser um membro mais saudável. O primeiro ponto que eu coloquei aqui é: cultuamos com frequência? Participamos dos cultos da igreja e da vida da igreja? Um membro de igreja, gente, precisa cultuar e participar da vida da igreja. Isso é óbvio, mas tem muita gente que faz membresia na igreja, que se torna membro da igreja e vai um domingo aqui e ali e não participa do resto da vida da igreja, não participa dos outros cultos, nem de nada, quase nada da igreja. Isso não é uma membresia saudável. Aqui na Filadélfia, nós entrevistamos todos aqueles que querem fazer parte da membresia. E não é um trabalho fácil, nós temos recebido aqui, em média, em cada turma de novos membros que nós abrimos, nós temos recebido, em média, 100 pessoas. E nós entrevistamos essas 100 pessoas. Os pastores gastam tempo entrevistando todas as pessoas, uma por uma. E uma das perguntas que a gente faz é: qual é a sua disponibilidade para vir aos cultos e participar das programações da igreja?
De vez em quando, algumas pessoas dizem assim, pastor, eu moro muito longe e eu não tenho como vir para a igreja. É caro, eu não tenho dinheiro para Uber, não passa ônibus, eu viria aqui e ali. E a gente recomenda, logicamente, se for possível, que ela procure uma igreja mais perto da casa dela, uma boa igreja mais perto da casa dela, porque você precisa viver a vida da igreja para ser um membro da igreja. Se for um caso excepcional, a gente tenta ajudar, fazer o que for. Não tem igreja, eu quero muito ficar aqui na Filadélfia, então vamos ver uma forma de lhe ajudar em relação a isso. Mas é necessário que o membro viva a vida da igreja. Hebreus, capítulo 10, verso 25, né? Aquele texto famoso, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Então, congregar é tanto cultuar como participar da vida da igreja. Daqui a pouco eu vou falar, inclusive, um pouco mais sobre esse texto. Mas não deixemos de nos congregar. Nós precisamos estar congregados, reunidos. Isso faz parte da membresia. Você é membro do corpo de Cristo. Você é membro dos outros irmãos. Cada um com a sua função. Cada um dentro do corpo. Então você precisa participar disso ativamente. E a sua presença é muito importante. Então não seja um membro que só vem aqui e ali. Não seja apenas um membro domingueiro. Tem muito isso também, infelizmente. Mas participe o máximo que você puder. Esteja junto da sua igreja, não só nos cultos, mas é preciso servir ali, vamos servir, vai ter um evangelismo ali, vamos para o evangelismo, vai ter uma oração ali, vamos para a oração, vai ter a comunhão, vai ter o jantar, a gente vai pintar os muros da igreja, a gente vai capinar o lote da igreja. Se você pode, está tranquilo para você participar, participe, se envolva naquilo que você pode se envolver. A gente não consegue se envolver em tudo, a gente não vai estragar as outras áreas da nossa vida para se envolver em tudo da igreja, eu vou viver agora só a igreja, tchau minha família, tchau meu trabalho, não é isso que eu estou dizendo. Mas, de maneira equilibrada, se congregue, né? Participe da vida da igreja, venha aos cultos. Isso é muito importante. Isso é marca de um membro saudável. Uma outra pergunta que eu quero fazer para você é, cuidamos uns dos outros? Isso é muito importante, gente. Ser membro de igreja não é só assistir os cultos. É cuidar da igreja, das pessoas da igreja. Isso não é tarefa só do pastor. Esqueça isso. Igrejas saudáveis têm membros que cuidam uns dos outros, porque quando os membros não cuidam, isso sobrecarrega os pastores da igreja, a liderança da igreja, de modo que eles não vão conseguir suprir, gente. Não ache que apenas os pastores podem cuidar de todo mundo. Muitas vezes eles estão supervisionando esse cuidado. É claro que eles vão lá, é o trabalho deles, cuidam do máximo possível. Mas igrejas que já têm um pequeno número considerável de gente, o pastor já precisa de ajuda. E não só por isso, não é só porque o pastor precisa de ajuda, porque é mandamento bíblico, cuidar uns dos outros. Você precisa cuidar dos seus irmãos. Nesse texto de Hebreus, capítulo 10, versos 24 e 25, o não congregar é colocado em contradição com o fazer admoestações. Ou seja, ele diz assim, não congregue, pelo contrário, façamos admoestações. E o texto antes diz assim, animemos uns aos outros no amor e nas boas obras. Ou seja, para o autor de Hebreus, o congregar, que é o contrário do não congregar, tem esse elemento central de cuidar dos outros, de fazer admoestações, ou seja, de apontar o pecado, apontar o erro e propor mudança, e o de animar, de encorajar, caminhar junto nessa mudança proposta, caminhar junto na vida de santidade, encorajando. E o nome disso, gente, o nome disso é discipulado. É quando você encoraja a pessoa a andar pelo caminho correto. Anda junto com ela, encorajando. Pega na mão dela e anda junto. E quando necessário, você admoesta para que ela não saia do caminho, para que ela se volte ao caminho do discipulado. Então nós precisamos desse cuidado uns dos outros. É o 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11, diz, portanto, consolem uns aos outros e edifiquem mutuamente. Nós consolamos aqueles que precisam ser consolados. Nós cuidamos dos que precisam ser cuidados. Nós edificamos uns aos outros. Não é só trabalho do pastor. Não é só trabalho do líder de casais, líder de jovens. É trabalho de cada membro da igreja. Se você é de uma igreja, membro de uma igreja, não está nem aí para seus irmãos, não cuida dos outros, não se importa com seus irmãos, isso não é uma membresia saudável. E se a igreja tem essa cultura de não se importar, isso não é uma igreja saudável, gente. Não é. Nós precisamos cuidar uns dos outros, chorar com os que choram, aconselhar quando for necessário, oferecer o ombro amigo, oferecer a oração, a companhia muitas vezes. Precisamos cuidar
uns dos outros como a Bíblia está dizendo. Lembre-se que Hebreus 10, 24 e 25 não diz que o congregar é apenas vir ao culto. Não pode ser menos do que isso, mas é mais do que isso. Congregar também é cuidar uns dos outros. A terceira pergunta, que tem tudo a ver com essa segunda, é: nós confrontamos pecados? Nós fazemos isso? Porque tem muita igreja que não confronta o pecado. E tem muita gente dentro da igreja que não confronta o pecado dos irmãos, que não tem coragem, que, de novo, joga isso sempre para o pastor. E em vez de confrontar o pecado, essas pessoas, quando não fazem isso, muitas vezes estão fofocando, jogando o pecado daqui para ali, mas não tem cara de falar com quem está pecando, com quem está errando. Então, nós precisamos de membros. Não é que você vai sair agora como um caçador de pecados, tentando encontrar o pecado de todo mundo para confrontar. Não é isso. Mas é quando esse pecado se manifestar, você sabe, você está perto, você viu, você foi testemunha, você está caminhando com aquela pessoa, confronte, converse com ela em amor sobre isso. Jesus nos ensinou como fazer isso. Ele nos deu o método em Mateus 18. Se o seu irmão pecar contra você, vá falar para o pastor, vá falar para os outros. É isso que está escrito na Bíblia? É isso que Jesus disse? Não. Vá e repreenda-o em particular. Vá conversar com ele. Vá falar sobre o erro dele. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Isso é Mateus 18, verso 15. Mas se não ouvir, leve uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Então você conversou com o irmão, ele se arrependeu? Está resolvido, irmão. Você fez o certo. Membro saudável, igreja saudável, nesse sentido. Ele não aceitou? Tem outras pessoas que sabem, tem outras pessoas que conhecem ele, tem outras pessoas que podem testemunhar também disso que você está falando? Leva elas, para que ele possa ouvir mais pessoas e se arrepender. Se ele se arrepender, está tudo certo, está tudo tranquilo. Mas se ele se manter sem arrependimento, mesmo com outras pessoas dizendo que ele está errado, pessoas testemunhando do pecado dele, aí você leva a igreja. E a igreja agora, de maneira da sua liderança, de maneira mais geral, a igreja também fala com ele, também mostra o pecado dele. Se ele se arrepender, tudo tranquilo. Se não, olha o que a palavra diz. Jesus diz, considere ele como um descrente, como gente publicano. Ele não é mais membro da igreja. Então, membros, eles confrontam o pecado e membros se arrependem dos seus pecados. Quando a igreja fala, quando ele vê que é verdadeiro, quando tem uma nuvem de testemunhas falando daquilo. Então, essa relação de confrontar pecados, né, e de lidar com o pecado na igreja é fundamental para uma igreja saudável. Fundamental, senão a igreja vai estar cheia de gente pecando e ninguém está nem aí. Cheia de gente indo contra Deus, contra a igreja, contra o evangelho, contra a santidade, a igreja sendo mal vista na sociedade, dando mau testemunho, a igreja se dividindo por conta de pecado e ninguém faz nada porque ninguém tem coragem ou porque sempre é o pastor que tem que fazer e não os membros. Claro que não. Então, todo membro é chamado a confrontar pecados. Se teu irmão pecar contra você, não sai fofocando, cara, não sai criando contenda divisão, vai ter com ele em particular para você resolver. Isso é um membro saudável. É isso que o membro de igreja saudável faz. Gálatas, capítulo 6, verso 1, diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, algum erro, algum pecado, né? Vocês são espirituais, restaurem essa pessoa com um espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja tentado também. Então, você viu alguém em erro, em falta, levando uma vida que não deveria levar, vai lá ter com ele e restaura com brandura, com amor, com carinho. Não é para você ser um inquisidor. Não é para você ser o carrasco. É para você lidar com o pecado de maneira graciosa, cada dessas vidas. Inclusive, o texto diz aqui, levem as cargas uns dos outros, no verso 2 de Gálatas 6. Esses pecados, eles causam cargas. Essas vidas, às vezes, vêm com fardos. E a igreja está aqui para confrontar o pecado e ajudar a carregar esses fardos. Isso é maravilhoso. Então, esteja disposto a confrontar os pecados. Esteja disposto a ser confrontado. Não tenha vergonha disso, não tenha medo, não coloque só sobre o pastor. E principalmente, não crie contendas, fofocas, divisões, mas vai ter com a pessoa em particular para resolver. Segue o plano de Jesus de Mateus 18. Isso é um membro saudável, isso gera uma igreja saudável, uma cultura saudável que sabe lidar com o pecado. Uma quarta pergunta também tem tudo a ver com isso. Se você confronta pecado, nós também precisamos aprender a acolhermos o pecador. Nossa igreja, você acolhe o pecador? Eu acho isso fundamental numa membresia de igreja, em ser membro
da igreja. Porque eu vou dizer o que acontece. E eu vou dizer o que acontece, gente, com todo crente, comigo, né? E nós precisamos lutar contra isso. Nós temos, a partir da nossa experiência de vida, a partir daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente leu, daquilo que fizeram com a gente, do nosso contexto, a partir desse nosso contexto subjetivo, nós temos na nossa cabeça pecados que nós julgamos inaceitáveis, muitas vezes imperdoáveis. Nós temos na nossa cabeça um tipo de pessoa, de estereótipo de pessoa que não deve entrar na igreja muitas vezes, participar da igreja, não deve ser aceito na igreja. Todos nós temos algum preconceito disso, menor ou maior. Nós temos que lutar para que isso seja cada vez menor até zerar isso. Então, membros de igreja precisam saber acolher o pecador. Não acolher o pecado, mas acolher o pecador. Se aquele tipo de pessoa entra na sua igreja, você está pronto para acolher? Se aquele irmão confessa um pecado que talvez para você é horrível, você está pronto para acolher da maneira certa e tratar da maneira certa? Ou você vai fechar a porta do evangelho para ele? Você vai fechar literalmente a porta da igreja para pessoas que têm um estereótipo que você não conhece? Igrejas saudáveis são feitas de membros saudáveis que sabem acolher o pecador sem acolher o pecado. Eu poderia citar vários textos de Jesus. Ele é o mestre disso. Foi ele que nos ensinou isso. Mas eu vou citar Marcos 2, 16, 17. Porque os escribas e os fariseus, eles se revoltaram porque viram Jesus comendo com pecadores e publicanos. E eles perguntaram aos discípulos, por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isso, Jesus lhe respondeu, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Marcos 2, 16, 17. Onde os pecadores deveriam estar, se não nas igrejas? Qual é o melhor lugar para aquele cara do estereótipo que você não gosta, daquele cara que pecou um pecado que você acha terrível, talvez imperdoável? Qual é o melhor lugar que ele pode estar se não for a igreja, ouvindo o evangelho? E às vezes você quer fechar a porta para isso. Isso não é um membro saudável. Isso não é um membro que vive o evangelho nas igrejas. Nós precisamos aprender a acolher os pecadores. Lembre-se de como Jesus acolheu a mulher samaritana, a mulher no poço. Lembre, sem acolher o pecado, ele acolheu a pecadora. E ele redimiu a cada vez. Nós precisamos saber fazer isso. Precisamos ter essa sensibilidade, essa graça, essa misericórdia que foi estendida a nós, que nós estendemos às outras pessoas. Não feche a porta da igreja por causa dos seus preconceitos. Não faça isso. A próxima pergunta, eu acho que já é a quinta pergunta, é a seguinte. E aqui eu vou tocar na dor de muita gente, na dor de muito crente, no bolso de muito crente. Nós ofertamos na igreja. Que é isso, pastor? Deus não precisa do meu dinheiro. Eu não dou meu dinheiro para a igreja. Eu não confio na igreja. Eu fico com dinheiro para mim. Eu dou meu dinheiro para os pobres. Perdi até o que eu ia falar. Né? São coisas que o pastor escuta, que a gente vê na internet muito. Mas o membro de igreja, gente, o membro saudável de igreja, ele oferta na igreja. Se você quer dizimar, chamar de dízimo, ele dizima na igreja, ele oferta na igreja. Ele mantém a igreja. E sabe o que mantém a igreja? Muita coisa mantém a igreja. Oração, pregação da palavra. Mas o que mantém a estrutura da igreja funcionando é dinheiro, gente. Dinheiro. É o que mantém a sua casa, é o que mantém a sua empresa, o seu trabalho, é o que mantém a cidade, é dinheiro. E o que mantém a igreja funcionando, que paga salário para o pastor cuidar da família dele, se alimentar, trabalhar, salário do zelador da igreja, que paga a conta de luz da igreja, que paga a conta de água da igreja, que envia missionário, que sustenta missionário, que ajuda as pessoas, os pobres, os órfãos e as viúvas. O que sustenta tudo isso, gente, de maneira humanamente falando, de maneira física, é dinheiro. São os recursos financeiros. A igreja não é uma empresa, não é um comércio, ela não vende nada, ela não presta nenhum serviço, ela não cobra por nada disso. Ela não cobra. Algumas cobram, né? Estão erradas, mas a verdadeira igreja não cobra por nada disso. Ela vive das doações, das ofertas dos irmãos. E o Novo Testamento nos chamou a fazer isso, a Bíblia nos chamou a fazer isso, gente. A Bíblia nos chamou a fazer isso. Você pode doar para outros cantos, mas você, quando entrou na membresia de uma igreja, você assumiu um compromisso de sustentar essa igreja, sustentar a obra missionária dessa igreja, sustentar os pastores dessa igreja. Eles são dignos, Paulo fala isso, eles são dignos dos seus salários. Aqueles que cuidam de vocês, que zelam pela alma de vocês, são dignos disso.
Pastor não deve... Eu escuto muito isso. Pastor não tem que receber salário. Aí o cara, ele cobra que o pastor vá à noite na casa dele, ele cobra que o pastor prepare um bom sermão, estude muito para preparar uma boa pregação, ele sempre quer ligar pro pastor e o pastor tem que atender, ele quer um aconselhamento na casa dele, ele quer que o pastor faça isso, aquilo, ele quer a igreja bonita, ele quer a igreja toda arrumada, mas ele não dizima, ele não oferta. Ele acha que o pastor tem que estar 24 horas disponível para a igreja sem receber um centavo por isso. É difícil. Membros não saudáveis pensam assim, ok? Paulo, 1 Coríntios 16, verso 1 e 2 diz: quanto à coleta para os santos, façamos também como ordenei às igrejas da Galácia. Ele está ordenando isso em várias igrejas, em todas as igrejas. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade. Então, no domingo, você separa uma quantia conforme a sua prosperidade. Não tem um valor fixo para todo mundo, é conforme, é proporcional àquilo que você tem, a sua prosperidade. E vai juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Então você separa conforme a proporcionalidade daquilo que você ganha. Quem ganha mais, logicamente, vai ofertar mais. Quem ganha menos, vai ofertar menos. É proporcional. O Antigo Testamento, eu creio que ele nos dá um valor muito didático e que deve servir para nos guiar, que são os 10% do dízimo, né? Questões teológicas aqui, você pode procurar na internet, né? Eu não creio que a lei do dízimo vigora ainda hoje, né? Porque, inclusive, a lei não é só os 10%, e é 10% de tudo, enfim. Tem muita coisa teológica pra gente falar aí sobre o Antigo Testamento e a lei do dízimo. Eu não acredito que a lei do dízimo vigora hoje, mas que, sim, nós temos uma ordem e orientação da doação proporcional no Novo Testamento. Esse é um padrão que Paulo deixou. E que os 10%, eles servem demais como padrão pra gente, padrão didático pra gente, que foi deixado na Bíblia pra nós. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7 diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Foi um padrão deixado para nós, gente. A contribuição alegre, a contribuição constante no primeiro dia da semana, a contribuição proporcional. Se você quiser usar desse, e eu acho que você deve usar esse número dos 10%, use. Se você quiser, pai, eu quero dar mais, amém. Não fique preso a isso. Mas use esse padrão que a Bíblia nos deu. Então, membros saudáveis ofertam. Igrejas precisam, gente, de dinheiro. Tira esse romantismo. A igreja não mexe com dinheiro. Lógico que mexe, gente. E a igreja precisa se sustentar. A igreja precisa avançar. A igreja precisa enviar missionários, plantar igrejas, formar pastores, enviar seminaristas. Tudo isso é feito com os recursos. Okay? Então, as igrejas saudáveis, elas têm membros saudáveis que ofertam com alegria, com regularidade e com proporcionalidade. Tá bom? A sexta pergunta é: respeitamos a nossa liderança? Respeitamos os nossos pastores? Obedecemos? Estamos submissos a eles? Às vezes acontece de pessoas que são membros de igreja, gente, e elas não levam em consideração aquilo que os pastores falam, elas não se submetem aos seus pastores. Ah, Pedro, mas eu não confio no meu pastor, não tenho como me submeter ao meu pastor. Se esse é o seu caso, você deveria procurar outra igreja. Não tem como você ser membro de uma igreja se você não confia na igreja. Não, meu pastor me fala coisas totalmente erradas, eu não tenho como obedecer. Mas é um outro problema. Mas se você está numa igreja, se você se colocou como membro de lá, é porque você sabe quem são os pastores, confia nesses pastores. É claro que eles não são infalíveis, uma hora ou outra eles podem errar e você tem todo o direito de dizer: pastor, eu acho que não é por aí e tal, não sei o quê. Tudo tranquilo. Mas você deve o respeito a essas lideranças. A submissão a essas lideranças. Inclusive, submissão e respeito não quer dizer que você vai fazer tudo o que eles mandarem. Mas que em respeito você vai poder discordar se for o caso. Mas que você confia, que você coloca a sua vida debaixo dessa autoridade pastoral. Então, membros saudáveis andam em submissão aos seus líderes. Hebreus 13:17 fala isso. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles. Por quê? O texto explica. Eles zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Esses líderes saudáveis, líderes sérios, trabalham para cuidar da sua alma como membro de igreja, da alma das pessoas da igreja. Eles cuidam da vida das pessoas. E eles prestam contas a Deus, eles sabem disso. E eles se responsabilizam diante de Deus disso. Nós, pastores, temos esse peso dessa responsabilidade, da prestação de contas com o Senhor. E se você entende que o seu pastor é assim, é esse tipo de líder que zela e que presta contas a Deus, você pode confiar e se submeter a eles. E você deve fazer isso. Deve se submeter à autoridade desses
Pastores, os seus líderes espirituais. Então não ande como um membro insubmisso. Não faça isso. Atente para o que seus pastores estão dizendo. Tenha em alta conta aquilo que eles dizem, aquilo que eles pregam. Se submeta ao púlpito da sua igreja, ao ensino da sua igreja, né? Aos pastores da sua igreja, aos presbíteros da sua igreja. Isso é muito bom. Essa relação saudável de autoridade e submissão é fundamental na igreja. Existe autoridade, pastor, e submissão na igreja? Claro que existe, gente. Claro que existe. Pastor é uma autoridade dentro da igreja. O presbítero é uma autoridade dentro da igreja. Ele é um oficial da igreja. E assim deve ser tratado. E assim deve ser respeitado. Lembre-se que autoridade e submissão não significa, como muitos querem dizer aí no secularismo, que quem tem autoridade é porque é uma pessoa melhor, maior, de um status elevado. Quem se submete é porque é pior, está sendo discriminado, oprimido. Isso não é necessariamente verdade. Nós podemos ter autoridade, submissão e igualdade entre as pessoas. Tá bom? Então, é assim que uma igreja caminha de modo saudável. Tem autoridade, tem submissão. Nós respeitamos, nós obedecemos os líderes e somos submissos a eles. Próxima pergunta. Nossa 7ª pergunta aqui. Está chegando no final do post. Daqui a pouco eu vou acrescentar mais 3 características de uma igreja. De uma igreja não, né? De membros. Olha como a gente já falo de igreja, né? Mas membros saudáveis. Não só a liderança da igreja, mas membros saudáveis. 7ª característica é: andamos em santidade. Isso aqui é muito importante, gente. Andamos em santidade. Nós temos um pacto da membresia aqui na igreja. São os compromissos que os membros da nossa igreja fazem quando eles entram na membresia. A gente se inspirou no Ministério 9 Marcas, do Mark Dever, lá em Capitol Hill, e que tem sido propagado muito pela editora Fiel e a editora Vida Nova aqui no Brasil. E eles têm esse pacto da membresia, e nós trouxemos esse pacto também, adaptamos um pouquinho, resumimos. Nós lemos esse pacto nas nossas ceias, nós lemos esse pacto na turma de membresia, e ele envolve aqui várias dessas coisas que eu estou falando, estão nesse pacto, mas essa está lá também. O membro leva uma vida de santidade. Ele precisa dar um bom testemunho, ele precisa ser um bom testemunho de um membro daquela igreja. Eu sempre falo nas aulas de membresia, gente, que aqui em Fortaleza, não sei se isso acontecia no resto do Brasil, eu acho que sim, que era comum. E aqui pelo menos não é mais comum, você não vê mais. Que é o quê? Tem o adesivo da igreja no carro. Sou da igreja tal. Na Filadélfia eu acho que nunca teve isso, pelo menos não enquanto eu estou lá. Mas se tivesse, seria assim, sou Filadélfia, eu sou da Filadélfia, sou da IBF, a galera botava no carro. Só o que acontecia? No trânsito, né, gente? No trânsito o pessoal se transforma. É o cara entrando na contramão, é o cara buzinando em frente ao hospital, é o cara discutindo com o outro carro, é o cara às vezes xingando, dando o dedo no meio da rua, é o cara fazendo o que não deve, cortando, batendo em motoqueiro. E o adesivo da igreja lá. Então era muito comum a gente ver, ixi, o cara aí na contramão ou o cara fazendo coisa errada, tá ali o adesivo da igreja, né? Dava mau testemunho no trânsito. Acho que a galera começou a tirar talvez por causa disso, né? Mas não deveria ser preciso, porque o membro saudável anda em santidade, inclusive no trânsito. Desde coisas pequenas até coisas maiores, o membro deve andar em santidade. Como é feio, gente. Como é feio você conhecer um membro da igreja, aquele rapaz ali é membro da igreja tal. E você sabe que a vida dele ele não anda em santidade. Não é que ele caiu em pecado, é porque ele realmente não anda em santidade, ele vive mesmo no pecado, ele gosta disso. E isso linka com o ponto aqui do confrontar pecado. Os membros já não dão testemunho, não confrontam o pecado, nem andam em santidade, nem são confrontados. A igreja vira um clube de pecadores que vivem do jeito que quiserem nos seus pecados. E, logicamente, isso não é uma igreja saudável, muito menos são membros saudáveis. A igreja fica mal falada, não dá nenhum testemunho. Se isso continuar, se torna sinagoga de Satanás, como a palavra de Deus diz. Então, membros caminham em santidade. O texto aqui de Efésios 5:8, gosto muito, diz: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Portanto, vivam como filhos da luz. Se vocês são filhos de Deus, filhos da luz, vocês precisam viver assim. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Temos que viver em justiça, bondade e verdade para agradar ao Senhor. Não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Efésios trata muito da identidade do povo de Deus. E esse versículo aqui, inclusive, ele pode resumir Efésios. Porque ele fala assim, olha, a identidade de vocês estava nas trevas.
mas agora ela está na luz, no Senhor. Portanto, vivam essa identidade como filhos da luz. É isso que Efésios fala. E aqui está resumido. Nós precisamos ser membros de igreja, nós somos filhos da luz, precisamos viver como filhos da luz. Então, viva em santidade. Você tem um compromisso com a sua igreja de ser santo, de dar bom testemunho. O último ponto aqui do meu post, e daqui a pouco, e depois desse eu vou colocar os outros 3, nós servimos uns aos outros. Então a igreja ela é mantida, como eu falei, por recursos, mas ela é mantida também por voluntários, por servos, que vão se colocar ali para servir no louvor, para servir na mídia, no ministério infantil, no ministério de jovens, na recepção da igreja, no estacionamento da igreja. A igreja ela não tem como e nem deve remunerar todo mundo. É impossível fazer isso. Imagine que cada voluntário da igreja fosse ganhar um salário da igreja. A imensa maioria, para não dizer todas as igrejas, né, que eu acho que tem igrejas muito ricas, mas para não dizer todas, né, não conseguem fazer isso e nem devem, porque nós precisamos servir. Existem posições estratégicas, existem posições que demandam mais trabalho, que aí já ultrapassam o voluntariado. As pessoas precisam estar trabalhando ali, fazendo expediente na igreja, dedicar mais tempo, e aí elas são contratadas, não tem problema nenhum nisso. Mas nós precisamos de voluntários, de servos que vão servir pontualmente. Então, a igreja é feita de servos. Servir não só nos ministérios, não é menos do que isso, mas é mais do que isso, é servir as pessoas, servir uns aos outros. Gálatas 5,13 diz isso, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros, pelo amor. Então você tem liberdade não para ficar pecando, mas para servir os outros. 1 Pedro 4,10 diz, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então você recebeu um dom, se você é crente, você tem um dom. Todo crente tem um dom. Você sabe fazer alguma coisa para edificar a igreja, para edificar os outros membros da igreja. Qual é esse dom? Use ele para servir aos outros, para edificar outras vidas. Se você não está fazendo nada na igreja, meu amigo, você não é um membro saudável. Né? Se você está só consumindo, não serve em lugar nenhum, não serve ninguém, não ajuda em nada. Lógico que você não é um membro saudável. Lógico, você precisa dizer o óbvio para você. Então, se levanta essa cadeira aí do culto do domingo, cara, que você só faz sentar aí e vai servir. Tá cheio de ministério infantil precisando de homem para servir. Vá lá. Tá cheio de gente, tá cheio de igreja precisando de gente no estacionamento, na recepção. Tá precisando de gente para evangelizar. Tá precisando de gente para ir visitar as pessoas, para servir. Tem gente que vai precisar da sua carona. Tem gente que vai precisar do seu ombro amigo. Tem gente que vai precisar talvez ser recebido na sua casa. Tem gente pobre precisando de cesta básica. Tem gente que tá com a casa alagada nas chuvas. Vá servir. Vá servir e fazer alguma coisa. Os membros saudáveis servem uns aos outros, servem à igreja. Ok? Esses são os 8 pontos que eu coloquei no post lá no Instagram. Agora eu quero acrescentar mais 3. Mais 3 aqui para você. O primeiro deles é, nós temos crescido no conhecimento de Deus? Um membro saudável é um membro que se capacita em conhecer a Deus, que se capacita em aprender teologia, em aprender da Bíblia. Porque isso gera a igreja saudável. Uma boa teologia, um bom conhecimento bíblico gera saúde na igreja. E os membros precisam ter esse conhecimento. Não que todo membro vai ser um teólogo acadêmico, fazer curso de teologia, mas você precisa crescer no conhecimento de Cristo. Você precisa aprender cada vez mais e sendo mais maduro, mais sábio, conhecendo mais ao Senhor. Porque você vai poder servir melhor, cultuar melhor, confrontar melhor os pecados, aconselhar uns aos outros melhor. Então, esse conhecimento de Deus, da Bíblia, da teologia, é muito importante para você ser um membro saudável da igreja. 2 Pedro, capítulo 3, versos 17 e 18, fala do perigo dos falsos mestres e de falsos ensinos que estavam sendo atribuídos a Paulo. E aí, olha a resposta que Pedro dá. Estava sendo atribuído aos apóstolos, né, na verdade. Ele diz assim, a Paulo e aos apóstolos, ele diz assim, portanto vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelos erros desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós precisamos da intimidade e do conhecimento de Jesus. Vamos conhecer mais sobre Ele. Não conhecer como alguém que disseca alguma coisa tecnicamente, friamente. Conhecer em intimidade. Conhecer o Senhor. Ter relação com Ele, mas conhecê-lo. Aprender sobre Ele. Aprender teologia. Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês.
Nós precisamos ser habitados pela palavra, conhecer a palavra. A palavra de Deus precisa permear as nossas relações. O texto continua dizendo: instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria. Então, para que eu instrua alguém, ensine alguém, aconselhe alguém, para que eu cuide de alguém, eu preciso que a palavra de Deus habite ricamente em mim. Eu preciso conhecer a palavra de Deus, preciso que ela esteja em mim a ponto dela vazar, transbordar de mim para os outros. E isso é conhecimento da palavra de Deus. Então, você tem crescido no conhecimento? Ou você é um membro, é um cristão que não busca conhecer, não busca estudar a Bíblia, não busca estudar teologia, não busca se aprofundar em nada. Você diz, eu me converti, pronto, tá bom assim, não preciso mais nada, teologia esfria o crente, não presta. Papo furado, gente, papo furado. Quanto menos se conhece a Bíblia, menos saudável uma igreja é. Porque a saúde da igreja é a palavra de Deus. Ela tem base no conhecimento de Deus. Então você precisa crescer no conhecimento de Deus. Um membro saudável busca crescer nisso, né? Cada um na sua velocidade, cada um no seu tempo, cada um nas suas capacidades intelectuais, mas busca conhecer a Deus mais e mais. Segundo, aqui que não estava, que já é o nosso 10º ou 9º, nem lembro mais, enfim, é o 10º. É a seguinte: você está cumprindo a missão que foi dada a você? Você está cumprindo o ID de Jesus? Essa é uma pergunta que eu deixo para você. Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Há uma discussão de que para quem é esse texto? É para a liderança? É para os pastores? É só para os apóstolos? É para a igreja no geral? É para cada indivíduo? E a minha resposta é: esse texto é um texto que é dado à igreja. Você, como membro de igreja, deve participar do ID. Você deve atuar em alguma coisa nessa missão aqui de fazer discípulos. Você está discipulando alguém? Você está evangelizando alguém? Você está apoiando algum missionário? Você está orando por ele? Você dá ofertas missionárias? Você vai enviar as missionárias? Você convida pessoas para a igreja? Você é testemunha no seu trabalho? Você conversa com pessoas sobre evangelho? Você apresenta o evangelho para alguém? Você tem, enfim, trabalhado em alguma coisa, em ensinar essas pessoas? Você ensina as pessoas a palavra de Deus? Você precisa cumprir o ID em algum nível, tá? Não é que cada crente precisa fazer tudo. Por exemplo, eu tenho que evangelizar na minha rua, eu tenho que viajar para outro país para pregar o evangelho transculturalmente, eu tenho que batizar todo mundo, eu tenho que ser o professor. Não é isso. Às vezes as pessoas, o missionário como função, às vezes ele faz tudo isso aqui, mas ele é um missionário, ele é sustentado para isso. Você precisa atuar em algum nível disso aqui. O que você não pode é estar totalmente ausente do ID de Jesus, da missão, da grande comissão. Não esteja ausente da grande comissão. Recomendo que você leia o livro do Iago, do pastor Iago Martins, né? Você não precisa de um chamado missionário. É um livro muito bom, ele faz uma exegese, um estudo da grande comissão. Ela tem muita aplicação boa sobre isso. Então, você está cumprindo a grande comissão? Você está fazendo parte da grande comissão? Membros saudáveis fazem parte da grande comissão. Você precisa se colocar como um membro saudável que age na grande comissão. E a última, a nossa 11ª aqui, característica de um membro saudável é a seguinte: você está orando pela igreja, você está orando pelos irmãos, pelos outros membros, porque um membro ora pela sua igreja e ora uns pelos outros. A oração tem muito poder, gente. Nós cremos que Deus age por meio da oração e que uma igreja que ora é uma igreja saudável. E uma igreja que ora, logicamente, são os membros que oram. Então você ora. Você vai na reunião de oração da sua igreja? Por que você não vai? Tem um motivo justo? É só porque você não gosta da reunião de oração, porque você acha que não é importante do culto de oração. Você se reúne para orar, você ora no seu secreto, no seu individual, pela igreja. Quando o irmão coloca lá no grupo da igreja, ore por mim, você diz que ora, e você ora mesmo? Você só diz que ora e não ora, você está mentindo. Às vezes a gente esquece, né? Mas você está mentindo. Vou orar, não ora por ninguém. Você ora uns pelos outros. Tiago 5,16 diz isso, né? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Orar uns pelos outros é mais um mandamento de mutualidade que nós temos na Bíblia. Orar uns pelos outros. Para que sejam curados, é o que o texto diz aqui. 1 Tessalonicenses 5,17 é aquele texto famoso do orar sem cessar. Você tem uma vida de oração, uma vida contínua de oração, e quando você ora por você, ora pela sua família, mas ora pela sua igreja, ora pelos membros da igreja. Então é muito importante ser um membro
que ora, que tem essa disciplina espiritual da oração. Isso é outra coisa que sustenta uma igreja saudável. A gente falou aqui dos recursos financeiros, nesse contexto mais físico, mais terreno, né? Necessidades físicas. Nós falamos da teologia, nós falamos aqui da oração, agora nós falamos de serviço. Tudo isso mantém uma igreja funcionando. E a oração não pode ser deixada de lado. Talvez por ser algo mais espiritual, menos palpável, né? A gente às vezes esqueça. Mas precisamos orar sem cessar, orar uns pelos outros. Essas são as 11 características que eu coloquei aqui como marcas de um membro saudável, que nós precisamos desenvolver, que precisamos fazer essa autocrítica, essa autoconfrontação. Você tem essas marcas? Onde você está falhando mais? Como você pode melhorar nisso? Como você pode contribuir com a sua igreja nessas áreas aqui que eu coloquei? E quando nós tivermos membros com essas marcas, nós vamos ter igrejas saudáveis, porque a igreja são os membros, gente. Né? Não ache que um pastor, esse pastor é bom, ele vai conseguir desenvolver uma igreja saudável. Se a igreja não acompanhar, se a igreja também não tiver prática saudável, se a membresia não for saudável, não existe igreja saudável. O que vai acontecer é que a igreja vai matar esse pastor, ele provavelmente vai sair de lá. Ou então ela vai ser um peso muito grande para o pastor. Então os membros, nós precisamos ser saudáveis. Nós precisamos ter essas marcas aqui. Eu quero indicar um livro para vocês, já que nós estamos no Biblioteca Pamplona, que é um pequeno livro aqui do Ministério 9 Marcas, que é exatamente esse aqui, que tem esse título aqui. O que é um membro de igreja saudável? Tá bom? Um livro pequeno, você lê ele rapidamente. Aqui o autor fala algumas coisas que eu já falei, mas ele também dá outras características que estão muito juntas com aquilo que eu falei aqui, mas ele tem outras abordagens, né? Então ele cita aqui 10 marcas, tá bom? Algumas delas são iguais às que eu falei, outras ele trata de outro jeito, né? Mas eu indicaria, se você quiser um conteúdo, né, escrito, se você quiser trabalhar com a sua igreja, se você quiser, esse aqui é um livro barato, se você quiser dar aos novos membros da sua igreja, quando eles chegam na membresia, né, se você quiser fazer um curso, uma EBD sobre isso aqui na sua igreja, um estudo em pequenos grupos disso aqui na sua igreja, tá aqui o material. Você pode usar esse episódio aqui como uma introdução, manda pra galera assistir, depois você trabalha esse livrozinho aqui. Inclusive pode presentear, como eu falei, muitas igrejas têm essa característica, né? Ela presenteia alguns visitantes, presenteia novos membros. Tá aqui um ótimo presente para você dar aos novos membros que chegam na sua igreja, que é um membro de igreja saudável. Ótimo conteúdo para você trabalhar aí nesses diversos contextos de ensino na igreja, tá bom? É publicado pela editora Fiel. Você deve encontrar aí no site da editora, na Amazon, na distribuidora Plenitude, talvez tenha, enfim. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, tá bom? É um livro realmente muito bom de ler, rápido, bem direto, ok? Este é o episódio de hoje, gente. Este é o episódio sendo um membro saudável de igreja. Eu espero que tenha edificado a sua vida. Não esquece de compartilhar isso com o pessoal. Por favor, compartilhe com o máximo de membros de igreja, compartilhe com a galera da sua igreja para que eles tenham acesso a este conteúdo, tá bom? E deixa o teu comentário aqui, a gente bate um papo nos comentários. Eu quero ler os comentários deste episódio no próximo episódio, tá bom? Então, vou ler alguns. Então, comenta aí. Não se esquece, se você não está inscrito, se inscreva, por favor, dê o seu like e manda aí o conteúdo para o pessoal. É isso, gente. Eu espero que você viva isso aqui. Demais, né? A gente vai vacilar aqui algumas vezes, nós não vamos conseguir ser perfeitos em tudo, mas esse deve ser o nosso alvo. Para a edificação das igrejas e para a glória de Deus. Então, que Deus te abençoe. A gente se vê no próximo episódio aqui no Biblioteca Pamplona. Valeu!